O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos esse evangelho chamado de Jesus, os 12, e que mandou também em missão, dando poderes que só Ele podia dar, que era de curar, expulsar demônios, e essa autoridade eles souberam usar também como fizeram bem. E como proposta para nós também, ao ouvirmos a palavra de Jesus e a sua missão, nós também devemos nos comprometer com aquilo que Ele coloca, que é, de certa forma, uma exclusividade quando tivermos de fazer a pregação do Evangelho. Quando a gente for fazer alguma coisa, ainda que seja simples, a gente tem que fazer bem feito. Porque às vezes a gente fica com essa de mais ou menos, essa de que para Deus tudo serve, ou a comunidade não colabora, então qualquer jeito serve. Nós precisamos fazer bem feito porque devemos ter a nossa consciência de que estamos nos doando nesse amor por aquilo que nós fazemos e que nós estamos fazendo para Deus e para os outros. E quando nós fazemos para os outros, certamente a recompensa maior será no retorno para nós. Talvez nem tanto para os outros, mas nós é que somos beneficiados. E para que isso aconteça, nessa exclusividade, precisamos do desapego de muitas coisas. Claro que Jesus escolheu os apóstolos e eles eram exclusivamente apóstolos. Não vamos colocar isso para quem está no cuidado da família. É o pai e a mãe de família, não vai abandonar a família por causa disso. Mas deve pregar também como pai, como mãe, nessa vivência, nesse testemunho, e aí sim, é claro que tem que fazer a parte da gente bem feita. E quando nós estamos nessa exclusividade, Jesus fala, vocês vão, mas havia muita preocupação no que deveriam receber em troca. Como seria o pagamento? Como seriam recompensados? E Jesus, então, fala, vocês vão passar por dificuldades, sim, mas se vocês entrarem numa cidade e ali não forem bem recebidos, vocês vão sacudir a poeira, bater os pés e falar, até a poeira que grudou nos nossos pés, nós deixamos aqui. Então, nós não precisamos insistir com quem não quer. Jesus mesmo, quando percebia que eles não queriam muita coisa, ele falou assim, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ele falou, devo ir para outros lugares, porque devo anunciar lá também o Evangelho. Ele deixou aqueles que não queriam, porque outros queriam.
Às vezes a gente se acomoda e fala, ninguém quer, então não faço também. Aí é acomodação por completo e isso não traz lucro para a gente. Mas quando nós deixamos quem não quer, mas em favor de outros que querem, não é ir atrás de quem não precisa. Pois às vezes nós vamos evangelizar quem é mais evangelizado do que nós. Aí a gente vê a igreja cheia, vê tudo funcionando bonito, falar que prazer que eu tenho de ver isso tudo, e sendo que eu preciso ir àqueles que precisam. É preciso então que a gente tenha essa consciência de deixar aquilo que vai nos travar em favor do que nos vai promover fazendo bem. E Jesus também nos fala de nós também estarmos desapegados dos bens. Então fala para não levar nem bolsa, nem dinheiro na cintura, nem 2 túnicas, nem nada mais que uma sandália, um bastão. Precisamos sim do nosso sustento, em todo sentido, não só o alimento, mas aquilo que é próprio de cada um na sobrevivência, mas às vezes nós ficamos pensando, trabalhando hoje para aquilo que nós vamos viver daqui 200 anos, sabendo que nós não vamos viver até lá. Precisamos nos precaver para o futuro? Sim, mas precisamos viver bem o futuro, o presente, porque o futuro a Deus pertence. E se a gente se apega demais às coisas e não vive bem o seu presente, podemos perder o futuro e também o presente. E na evangelização é assim, nós não ficaremos sem a recompensa de Deus. Tomando cuidado, nós ouvimos na primeira leitura, quando Samuel, no livro de Samuel, a gente vê o pecado de Davi. Ele que se envolveu com uma mulher, Betsabeia, e quando percebeu que ela estava grávida, mandou colocar Urias lá na frente de batalha para que ele morresse bem depressa. Davi. Se Davi fez isso, certamente todos nós estamos propensos ao pecado. Certamente ele se arrependeu, tanto que nós vemos um dos salmos, o Salmo 50, 51, que é um pedido de perdão. Piedade, Senhor, pois pequei contra vós. Ele se arrependeu e chorava amargamente pelo seu pecado. Pecar, todo mundo peca, mas nós não podemos falar todo mundo peca e aí se embrenhar nele. Nós não podemos ficar acostumados e ficar sem a si mesmo. Nós precisamos evitar a todo custo e, se por acaso acontecer, procurar nos livrar dele o quanto antes, com o propósito de sempre mudar, sempre acertar, sempre fazer o bem. Então, confiamos na graça de Deus por tudo aquilo que nós fizermos, para nós sermos bem-sucedidos na vivência do Evangelho. Vamos agora elevar a Deus as nossas preces, as preces ao bom Jesus, que nos ajude cada vez mais a viver aquilo que Ele nos prega. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias,
a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã. Rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com os sofrimentos de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.